Hoje, então, é dia do leitor e o nosso programa celebra essa data especial. Um dia para homenagear quem viaja por histórias, aprende com as palavras e transforma o mundo através da leitura. Em tempos de telas rápidas e informações instantâneas, parar para ler é um verdadeiro ato de cuidado, reflexão e também imaginação. E para conversar sobre a importância da leitura, o poder dos livros e como a literatura pode transformar vidas, recebemos hoje o Otávio Augusto Amaral Calmon Borges. Olha que nome de leitor, de poeta, né? Sim. De escritor. Eu achei. É um nome forte. É um nome forte. Passa bem longe de Guilherme Dias, por exemplo. Carol Simonetti, imagina. Que é professor de literatura e vai compartilhar experiências, dicas e reflexões aqui sobre o hábito de ler em todas as fases da nossa vida. Professor, seja bem-vindo ao De Boa na 94. Obrigada aí por ter aceito o nosso convite para estar aqui hoje, para a gente falar dessa coisa tão importante que é a leitura, né, professor? Agradeço a oportunidade, obrigado mesmo. Abriu uma pequena brecha na sua concorrida agenda, né? É isso o mesmo. Professor poderia. De férias agora, tá tá de Mas férias, poderia estar na praia. Poderia estar de repente, né, no Nordeste. Sim. No fim da Finlândia, no sul do Sudão. Mas está aqui com a gente. Ele pode estar pelos livros nesses Claro, lugares. Também. Com certeza. Né, professor? Principalmente. É isso aí. Bora lá então. Professor, para começar, na sua opinião, qual é a importância do Dia do Leitor e por que essa data, então, merece ser celebrada? Na verdade, não tem muito motivo para celebrar, né? O Brasil é um país de não leitores. Inclusive, em 2025, foi a primeira vez que mais pessoas se declararam não leitoras do que leitores. Eita. 53% de não leitores e 47% de leitores. E ainda assim, o critério dessa pesquisa é muito raso, né? Considera-se leitor quem leu pelo menos um trecho de um livro nos últimos 3 meses. Então, se for analisar quem leu livros mesmo, o número seria bem menor. Bem menor, né? Com certeza. Essa data foi criada, na verdade, para fomentar, para incentivar a leitura e não para comemorar em si, né? É isso. Caramba, aí, tá vendo? 53%. Mais da metade. Mais da metade, e sendo que o professor colocou aqui que o critério ainda é bem raso, né? Se você leu ali algum trecho, alguma coisa, e ainda assim já é considerado leitor, né? Que dado triste, então, né? É mais uma data pra gente refletir. Do que comemorar, né, professor? Sim. É uma reflexão. Professor Otávio, que dicas você daria pra quem diz Onde você tá? Você pulou aí, Eu hein? pulei? Verdade. Não, então, professor Otávio, esqueça tudo que eu disse até agora. Esqueci. Vamos voltando aqui, agora 14 horas e 24 minutos. Faz de conta que não aconteceu, porque se fosse um programa gravado, iríamos cortar essa parte. Colou a página, por isso que você... Então, pronto, voltamos. Bora. Professor Otávio, na verdade era uma pegadinha, queria saber se o senhor estava atento. Vamos lá. Na sua opinião, a literatura brasileira é valorizada pelos leitores? Os autores brasileiros? Muito pouco. Valoriza-se muito o que é de fora. A nossa literatura nem tanto. E a nossa literatura é riquíssima, principalmente ali no final do século XIX, começo do século XX, realismo com Machado de Assis, o modernismo com Graciliano Ramos, Jorge Amado, Érico Veríssimo, são autores extraordinários que não são muito lidos e são pouco valorizados. O problema que eu vejo maior em relação a isso é que os nossos clássicos nacionais são muito antigos. Então a linguagem era diferente. Muitos alunos julgam difícil a leitura. Verdade. Isso dá uma travada. Sentido. Quando a gente lê uma obra estrangeira, ela vem traduzida, adaptada a uma linguagem mais acessível. O clássico é o clássico, ele vem do jeito que ele foi feito. Sim. Então já vem uma barreira a partir daí, a partir da linguagem. O professor, na minha época de adolescente, né? Paulo Coelho fazia bastante sucesso. Sim. E era uma linguagem também que mais acessível, né? Sim. Que dava para entender. Eu lembro Maktub, né? Vários livros aí do Paulo Coelho. Diário de um Mago. Foi bem da minha adolescência. Sabe que eu lia muito na minha infância e adolescência? Turma da Mônica. Almanacão de férias, lembra? Almanacão de férias da Turma da Mônica. Inclusive, estava conversando em off aqui com o professor Otávio. Ele veio com um dado muito curioso. Pode compartilhar com a gente, professor? A Turma da Mônica é a terceira coisa mais lida no Brasil. Só perde pra Bíblia e pro Pequeno Príncipe.
Pequeno Príncipe também faz sucesso, né? Caramba! Então não só eu, mas muitos. Talvez alguns ouvintes também se identifiquem. Eu acredito que hoje um pouco menos do que na nossa época, né? Mas o Almanacão da Mônica era o sonho de consumo de todos os. A gente esperava chegar às férias pra comprar, né? Sim. E era isso minha mãe vinha toda semana ali com gibi do Cascão, do Cebolinha. Isso me ajudou bastante. A gente lia, relia, pintava. Nossa, sim. Não lia uma vez só. Aproveitava cada vinham aqueles joguinhos, os passatempos, né? Os passatempos. Isso no Almanacão, né? Vinha isso, realmente. E professor, como professor de literatura, que autores você indicaria, então, para conhecermos melhor a nossa cultura, na sua opinião? A literatura brasileira? Não tem como não indicar o Machado, né? Machado de Assis. Porque ele é o cara. Inclusive tem uma frase muito bonita do Monteiro Lobato. Monteiro Lobato disse que se a literatura brasileira fosse vegetação, Machado de Assis seria a única árvore. Caramba. Perto dele é só moita, arbusto. Ele é genial. Mas assim, uma literatura mais acessível. Eu gosto muito do Graciliano Ramos, até porque ele era jornalista, então ele tem uma objetividade um pouco maior. Eu gosto muito também do Érico Veríssimo, apesar de não ser tão lido assim. A Clarice Lispector, apesar de ser um pouquinho mais brisada, assim, é uma literatura bem gostosa também. Eu indicaria esses três, o Graciliano, a Clarice e o Érico Veríssimo. E o Machado. É a árvore. O Machado tá ao concurso, né? Bom, pra gente fechar esse primeiro bloco, então, qual foi o livro, professor, que mais marcou a sua trajetória pessoal ou profissional? Nossa, preciso de tempo pra falar disso. Até hoje, né? Até hoje, porque pode mudar, às vezes pode mudar. Pode mudar. Não, o meu livro favorito é Moby Dick. Moby Dick? Moby Dick, é bem peculiar, né? Para um professor de literatura. É diferente. É que assim, o hábito da leitura se adquire na infância, né? Então eu sempre via desenhos que tinham Moby Dick. Eu ouvia falar da Moby Dick. Até que eu achei um livro lá em casa, meu pai e meu avô eram leitores, né? Achei um livrinho do Moby Dick, li, depois eu li a obra original e recentemente, isso é uma história legal, eu li o livro No Coração do Mar. No Coração do Mar conta a história verídica que inspirou o Moby Dick, que é uma história ficcional. Caramba. E no Coração do Mar houve um naufrágio devido ao ataque da baleia e tal, e os tripulantes ficaram praticamente 3 meses à deriva. Pouquíssimos sobreviveram, recorreram a canibalismo para sobreviver. Caramba. E isso aconteceu no dia 20 de novembro, o ano não lembro, se é 1820, alguma coisa assim, o ano não vou lembrar. E o capitão da embarcação, isso é na história real, depois que ele se salvou, todo ano, dia 20 de novembro, ele fazia jejum em respeito aos tripulantes que morreram e para lembrar o tempo que ele ficou sem comer. Caramba. E eu, depois que eu fiquei sabendo dessa história, todo dia 20 de novembro eu faço jejum também em homenagem. Até hoje? Até hoje. Caramba. Não, eu li recentemente, né? Faz uns 5 anos só que eu li esse livro, Coração do Mar. Então, pegando o gancho no que aconteceu, no que o capitão fazia, em forma de homenagem ao professor, levou pra vida, Otávio, né? também pratica dia 20 de novembro. Dia 20 de novembro. Caramba, olha só que interessante isso. Muito bacana. Professor, existe um leitor ideal ou cada pessoa pode encontrar o seu próprio jeito de ler? Cada um tem o seu jeito de ler, né? Eu tenho alguns costumes. Eu, por exemplo, eu gosto de livros com muitos capítulos curtos, porque é mais fácil de fragmentar a leitura. Tá. Eu leio muito devagar, porque eu leio imaginando a cena, os detalhes. Tem gente que já lê para captar a informação. Então cada um tem que encontrar o seu jeito de ler, o jeito que se sinta confortável. Mas um leitor ideal seria que lê com frequência. Eu nem sei se está no roteiro, mas eu vou aproveitar para fazer uma pergunta. Faça. Tem gente que fala, li um livro aí em 2 dias, 3 dias. Eu não sei, quanto tempo em média o senhor leva para ler um livro, professor? Depende do tamanho. Eu costumo ler devagar e ler mais de um livro ao mesmo tempo. Então e as histórias não se... É bom para estimular o cérebro. Porque não às vezes... muitos livros, né? Uns 2, 3 no máximo. Mas é bom. Mas assim, coisa de uma semana eu demoro para ler. Uma semana. Eu ia perguntar se não leio para... não leio tanto tempo por dia, né? Porque dou aula de manhã, trabalho no DAI à tarde, então não sobra tanto tempo assim para leitura. Mas à noite, então. Mais à noite. E tem gente que gosta de ler sentado, com a luz acesa, tem gente que já gosta de deitar, né? Colocar um som, tem gente que uma gosta luz antes de dormir, menos, até o sono bater, né? Isso, Já dá aquela...
Mas se você começou a ler um livro de repente em 2022, a gente tá em 2026, ainda não terminou, dá pra dizer que a pessoa tá lendo errado? Sim, com certeza. Porque aí não é possível, né? Pô. Eu já tive aquele livro que você vai lendo, aí chega meio que no final você fala, depois eu leio e abandona, tipo... Já aconteceu. Mas... De ficar só um pouquinho pra acabar e... Será que alguma coisinha da história que aconteceu que você não concordou, não gostou e falou, putz, deu uma desanimada? Porque comigo acontece isso em série. De repente eu tô assistindo, então. Aí na 4ª temporada fulano morreu, eu falo, deixa quieto. Agora eu parei com isso aqui. Mas sabe que isso aconteceu comigo quando eu li o Vidas Secas? Vidas Secas. Ele tem poucos capítulos, acho que 9 ou 11, não lembro. Eu li um pouco, aí apareceu alguma coisa interessante, eu li ali outra coisa, depois eu li Vidas Secas inteiro, mas não sequencial, fui lendo picado. Aí, tá vendo? Eu vou voltar a acabar esse daí. Isso, faltou o finalzinho. Professor, que dicas você daria pra quem... Essa era aquela que eu comecei a ler no bloco anterior, Só tava prevendo o que viria por aí. Que dicas você daria pra quem diz que não gosta de ler ou não conseguiu criar esse hábito? É complicado, porque assim, quem não gosta de ler, dificilmente vai gostar de verdade. Gosto é gosto. A pessoa tem que pôr na cabeça que ler faz bem e tomar algumas atitudes para se tornar leitor. Aí o gosto vem com o tempo. Mas a primeira coisa é desmistificar isso. A leitura nem sempre vai ser agradável. Hoje em dia a gente concorre com muitas mídias, né? Internet, o próprio cinema que a gente está sorteando. Com certeza. Teatro. Então a leitura é um tipo de arte um pouco mais trabalhosa. Você tem que parar para ler, não dá para você ler fazendo outra coisa. É verdade. Então a pessoa tem que pôr na cabeça que ler é bom e ela tem que adquirir o hábito. Ô, professor, não sei se seria uma maneira de começar a ter esse hábito, ler coisas de assuntos que te agradam, né? Sim. Não é o ideal para se tornar um leitor, mas para começar, para pegar o gosto e o hábito pela leitura, sim, ler coisas que são agradáveis. Mas o leitor de verdade é aquele que lê coisas que de tudo um pouco, de que não gosta também. Olha só. É aquele que cresce com a leitura. A leitura tem que agregar alguma coisa. Gente, então eu não sou leitora. Não. Infelizmente, você lê alguma coisa que você não gosta, sim? Não gosto desse assunto, mas eu vou ler? É difícil, né? Eu também, gente. Olha que horror. Realmente. É bem complicado isso. Verdade. Ô, professor, e o contato com a literatura desde a infância? Você estava falando que, né, com criança... Sim, é o ideal. Que é o ideal? Faz a diferença na vida, então, adulta? O estímulo ali. Gosto mesmo pela literatura, pela leitura, se dá na infância. Vem na infância, criança gosta muito de história. É verdade. Ainda hoje existe o hábito de se contar história para criança. Isso eu lembro, faz tempo, mas eu lembro. Eu lembro que quando eu aprendi a ler... Foi maravilhoso, porque eu não precisava de uma outra pessoa me contando a história. Eu conseguia ter acesso à história. Era uma conquista, era um prêmio. Então, se a gente colocar isso na cabeça da criança, fazer ela gostar de história e fazer ela enxergar que ela pode ter acesso sozinha a esses mundos, é o que vai fazer a diferença na vida dela. Na adolescência, na vida adulta, o hábito da leitura tem que ser um negócio decidido, tem que ser decisão. Eu vou me tornar um leitor, vou seguir alguns passos para isso e a partir daí trabalhar. Okay. Mas aí o alicerce realmente na infância. Na infância, né? E passa muito pela questão dos pais também saberem escolher e estimular através das histórias corretas, né? Pra dar aquela vontade da criança acompanhar aquilo né? Realmente não adianta queimar etapas e vir com um livro, meu filho já tá lendo um livro para garotos de 14 anos, ele tem 5. Aí você vai queimar etapas. Eu me lembro que teve uma época que na televisão, no intervalo das partidas de futebol, tinha uma campanha. Ler também é um exercício. Aí aparece lá o Luiz Fabiano lendo um trecho dos Lusíadas. Pessoal, não vai gostar. Tem que acertar o ponto, tem que começar devagar. Eu lembro de uma campanha também da MTV Brasil. Em determinados momentos, eu não sei se faltava alguma programação para eles, para fechar a grade. Ficava cerca de meia hora na tela fechada ali, desliga a televisão e vai ler um livro. Ficava uma mensagem assim. Sim, bacana. Legal, então eles utilizavam aquele tempo, principalmente à noite, ali por volta da meia-noite, 1 da manhã. Você passava ali pra MTV, vamos ver se tá passando alguma coisa de rock go, algum clipe legal, né? Alguma reprise, e tava lá, desliga a TV e vai ler um livro. Podia colocar isso no Instagram, né? Então, podia mesmo. Podia. Bom, e nas escolas, professor? O que os professores e pedagogos podem fazer, então, para desde cedo criar o hábito da leitura? E até pegando o gancho aqui na pergunta da Roberta, né? Roberta. Ela manda aqui, boa tarde, tem uma pergunta para o professor. Como estimular a leitura em adolescentes? Me chamo Roberta e amo ler. É assim, em todas as escolas que eu já trabalhei,
existe a leitura obrigatória. É verdade. Não sou contra, sou a favor, mas isso não estimula a leitura. Eu também acho. A gente tem que exigir algumas leituras, principalmente no ensino médio, porque são obras que vão cair no vestibular. A gente tem que abordar durante o percurso literário para o aluno não ir totalmente vazio para fazer essas provas. Mas o incentivo, o hábito da leitura tem que ser feito através de oficinas de leitura. Um horário separado das aulas, com opção de escolha, com professores que vão contar a história, que vão explicar, para ser algo realmente interessante, não algo obrigado. Imposto, aquilo que é obrigado já perde um pouco da essência, do gosto, né? É verdade, professor. E em tempos de redes sociais, a gente falou também de adolescentes, né? Vídeos curtos, como despertar o interesse dos jovens, né? Pergunta da nossa amiga Juliana, né? Da Roberta. Então, sabe que isso está influenciando até na leitura, né? Os adolescentes, os poucos que leem, estão preferindo textos mais curtos. Sim. Preferindo contos ao invés de romances e novelas. Então, é o que eu falei, pôr na cabeça que é necessário, que é bom, e tomar algumas atitudes para isso. Separar um horário todo dia ou alguns dias na semana para fazer isso, um local tranquilo, sem barulho, sem desligar o celular, sem acesso às redes. Então, criar realmente uma rotina e fazer essa rotina se tornar um hábito. Se não fizer isso, não vai adquirir o gosto. Entendi. Também adolescentes têm alguns livros que tipo a saga O Crepúsculo. Sim. Aquele do óculos lá, como que ele chama? O bruxo? O Harry Potter. Harry Potter. Meu filho ama Harry Potter, ele leu todos os livros. Eu não conheço o Crepúsculo, mas Harry Potter é muito bom. Harry Potter é muito bom, então. O Crepúsculo é muito ruim. É ruim, né? Eu também não sou muito. Não, eu não sei o livro, tá? Eu não li. Eu tô falando do filme. Eu tive que assistir todos. É muito ruim. Aquela nossa estatística lá, o Harry Potter tá logo atrás da Turma da Mônica. A quarta coisa mais lida no Brasil. No Brasil, Harry Potter início dos anos 2000 ali, né? E o Crepúsculo é o 9º. É o 9º? Vendo? O Crepúsculo é o 9º. Então não é, pelo menos na leitura não é. Professor, você tem a do Diário de um Banana, que é pra um pré-adolescente, né? Sim. Diário de um Banana também. Aparece no ranking. Aparece aí, doutor? É o quinto mais lido, atrás do Harry Potter. Tem quantas posições aí, Ed? 15. 15? Dá pra passar pelas 15? Bora lá. Vai do 15 pro... Não? Do 15º pro primeiro? Do 15º pro primeiro. Bom, então vamos lá. O 15º, 50 tons de cinza. Sim, eu ia perguntar. Já é mais horrível. Sapequinha. Esse é pra adultos. 14º, Pai Rico, Pai Pobre. 13º, Dom Casmurro. E Café com Deus Pai. Deve estar aí, né? 12º, Histórias em Quadrinhos em geral, não só da Mônica. 11º, Menino Maluquinho. Muito legal. Clássico. 10º, Violetas na Janela. Eu li, amo. Meu primeiro livro espírita. O 9º, Crepúsculo. 8º, A Cabana. Bom. O 7º, Sítio do Pica-Pau Amarelo. Que legal. Se mantém ali no top 10. E se me cabe aqui uma opinião pessoal, não existe nada na literatura infantil brasileira que se compare a isso. É maravilhoso. Qual foi a 10ª posição? Desculpa, professor. Violetas na Janela. Tá. 6º, A Culpa das Estrelas, muito bom também. Também pegou uma galera aí, né? O 5º, Diário de um Banana. O 4º, Harry Potter. 3º, A Turma da Mônica. 2º, Pequeno Príncipe. E o 1º, a Bíblia. Caramba, aí tá vendo? Os adolescentes, então, passamos aí algumas, né? O top 15 aí. Minha pergunta para o professor, continua aqui a Vivian, né? Na sua experiência como professor, qual é o papel da leitura na formação do pensamento crítico dos alunos e como podemos incentivá-los, então, a criar o hábito? A questão do incentivo a gente falou no último bloco, né? Mas para esse pensamento e formação de pensamento crítico é super importante. É super importante, mesmo, essencial, né? Porque hoje em dia, infelizmente, os adolescentes têm a sua base crítica formada em Instagram, TikTok. E aí entra naquilo lá que eu falei também, não lê só o que gosta, lê aquele livro que te tira da caixa. Não adianta ler um tipo de ideologia só que não vai ter pensamento crítico nenhum. Então tem uma leitura séria, uma leitura que não é só para entretenimento e uma leitura variada. E isso é essencial para a formação do pensamento crítico dos alunos. Muito bom. Muito legal. Gostei que a ex-esposa participando, né? Geralmente, isso. A minha ex-esposa, por exemplo, quer me ver morto. Mas Nossa, que horror. Né? Vamos. 15h04. Boa tarde. Bora lá. Aqui é a Ana. Oi, Ana, me achará. Sou filha do professor Otávio. Olha!
Mandei mensagem para elogiá-lo, excelente profissional, ensina com amor e dedicação e tive o prazer de aprender com ele durante meus anos de escola. Foi sua aluna, Te amo, Ana. Filha, beijo. Que legal. Beijo, Ana. Ela diz aqui que continua aprendendo, amo ele, desejo todo sucesso e reconhecimento do mundo. Aproveitando, ela quer aqui, pergunta qual o gênero de livro favorito dele. Qual é o seu gênero? Suspense. Eu vou nessa linha também. Edgar Allan Poe, meu favorito. Suspense é legal. Ana, muito obrigado pela participação. Ana. Tá concorrendo também, mandou o nome completo. Faça como a Ana, seu cabeçudo. Mande o nome completo para concorrer ao Cinefan. É isso aí. Professor, hoje existem diversos aplicativos de livros, audiobooks e leitura digital. Na sua opinião, esses aplicativos aí ajudam a formar novos leitores ou podem acabar afastando as pessoas do livro físico? Olha, eu tinha muito preconceito com leitura digital. Hoje em dia eu não tenho mais. Eu acho super válido pelo custo, pela praticidade. Verdade, né? Eu lembro que quando a gente queria ler, queria ser leitor, a gente tinha que carregar o livro para cima e para baixo. Hoje em dia cabe milhares de livros no celular, então é muito mais fácil. Então é lógico, o aluno tem que saber, a pessoa tem que saber dividir, né? Desligar, colocar no modo avião ali para não ter interferência das redes sociais, mas eu acho super válida a leitura digital. O audiobook eu já não gosto tanto assim, principalmente para quem ainda não é um leitor assíduo, para quem não é um leitor formado, porque o contato visual com a palavra também é muito importante. Para ver questão de pontuação, ortografia, isso é importante estar vendo. Mas para uma pessoa que já é leitora, um adulto que tem uma vida mais corrida, que viaja, por exemplo, quiser fazer alguma coisa enquanto ouve, aí já é bem mais interessante a questão do audiobook. É isso aí. E o que a gente estava falando aqui em off, né, professor? O livro hoje ele é caro no Brasil, né? Eu não sei se outros países também é, né? Mas no Brasil ele não é acessível para todo mundo, infelizmente, né, professor? Infelizmente. É triste. Eu fui presentear recentemente uma amiga com 2 livros, né? E aí você desembolsa uma média aí de R$100. É isso que eu ia dizer, mínimo R$100. Um eu paguei 39, se não me falha a memória. 40, outro, vamos arredondar? 40 e o outro 60 e pouco. Mas sabe que isso é uma maneira de incentivar também, dar livros de presente. E professor? Não conheço a pessoa, dá um presentinho, dá um livro. Mesmo que usado. Dá o livro junto, isso é incentivar a leitura. Você acha que livro tem que ser passado pra frente? Sim, sem dúvida. Tem que ser emprestado? Sim. E o seu do Moby Dick você empresta? O meu de colecionador não. Eu tenho uns 4, 5. Que não empresta. Tem um que eu não empresto. Eu também tenho um que eu não empresto. Os outros, você tem algum que você não empresta? Nem pra mim. Tem algum que você não empresta? Não, de livros não. Tem alguns em casa, mas... O baú do Raul. Não vem pedir que eu não vou emprestar. Verdade. Não empresto. Talvez com o livro, é claro que tem coisas que eu não empresto, mas acho que com o livro não tenho essa questão, apesar Então o livro é pra passar pra frente, né? Sim, sem dúvida. Não fica na estante lá pegando poeira? Hoje em dia livro é mais objeto de decoração do que um utilitário, né? O que a gente vê muitas vezes, eu vejo isso muito com profissionais da área da saúde. E aqui não estou falando que eles não leem, pelo contrário, né? Mas muita gente coloca de fundo aquele plano ali para... Advogados, profissionais da área da saúde colocam lá aquela estante com vários livros, né? É bonito para compor o ambiente, né? Mas aí eu fico sempre imaginando, será que esse pessoal já tirou esse livro dali em algum momento nos últimos 5 anos? Então. Né? Ou em algum momento da vida leu? Ou é só para compor mesmo, né? Então, assim, até para dar sequência aqui, professor, para você existe diferença no aprendizado, na experiência de leitura entre o físico, o livro físico e o digital? Tirando a parte aí você disse agora há pouco, né, de audiobook, que aí entra em outra história, mas eu acredito físico e digital a mesma coisa. É a mesma coisa. Quem é leitor de verdade, né, fala, tem cheiro de livro, o físico é melhor. E é melhor mesmo, a experiência é mais completa. Mas o digital é super válido também, super válido. Se a pessoa souber utilizar, é super válido. Ô professor, e você acha que a tecnologia pode ser uma aliada aí de um professor na sala de aula? Pode sim. Teve uma época que eu fiz um trabalho sobre um livro de contos do Machado de Assis, que eu pedi para os alunos transformarem os contos em vídeos. Então eles tinham que ler o conto para montar o vídeo adequadamente. É super válido também. Bacana. A tecnologia tem que ser. A tecnologia existe, é uma realidade. E não dá para ir contra ela. Então não tem como mais voltar para trás, né? Não tem como. Sabe que eu tive uma fase de ler muitos contos.
Mas depois eu conto em off pra vocês que eu não... Hoje eu quero passar sem ser cancelado no programa, viu? Já até imagino. Você imagina os Eu já li também poesia, esse você fica viajando naquilo, você fala, gente, isso. O que tá querendo dizer, mas sei lá, vamos continuar, né? É isso. Pra fechar o bloco então, professor, pra quem quer começar a usar apps de livros, né, aplicativos de livros, que tipo de leitura você recomenda pra iniciar, assim, pra dar o start? Olha, leituras curtas que sejam fáceis de fragmentar. É aquilo que eu falei no começo, capítulos curtos, porque é muito mais fácil você ler 1, 2 capítulos e parar do que parar no meio de um capítulo. Tá. E geralmente com uma leitura mais acessível, não tão complexa. Se bem que o livro digital tem a vantagem do hiperlink também, né? Se você não conhece uma palavra, você clica nela que já abre o dicionário. Olha que bacana. Mas aí a leitura fica meio truncada, não sei se é tão legal. Porque te leva para outro lugar e aí perde um pouco o rumo da história. Você perde um pouco o fio da meada ali, né? Legal. É isso aí, galera. Daqui a pouquinho a gente volta, não sai da sintonia, participe, interaja aqui com a gente. Aliás, o Delton Nascimento disse: livro não se compra, livro se empresta, se doa. Olha, deu aquela, gente, não vem não, hein? Pode doar o livro de vocês. Profundo, hein, Delton? Deixa aqui então alguns exemplares, né? Passa aí, Delton, pra deixa Carol pra gente. Simonetti. Pro Guilherme Dias também. O Guilherme Dias, pra mim. Guilherme Dias, falar a verdade, eu tô mais na fase da Mônica ainda, viu? Até hoje, não saiu de mim a fase da Mônica. Tem a turma da Mônica jovem agora, é outra. Tem, né? Eles cresceram. Verdade. Eles estão jovens. Tem, na nossa época, tinha na nossa época, eles já mais jovens? Não, né? Não era a história da Tina. Eles ficaram crianças. Isso, Tina e o Rolo, que eram os maiorzinhos. E aí eles meio que adaptavam. Agora eles cresceram mesmo, né? Cara. E tava na hora, né? Deles buscarem alguma coisa da vida. E eu que contei pro meu sobrinho que o cachorro de uma prima do meu namorado é o Bidu da Mônica. Ele ficou enlouquecido. Eu falei, só que ele não é verde, né? Porque o Bidu, ele é verde. Não, o Bidu é azul. Azul, quer dizer, ele não é, só que ele não é azul. O floquinho é o verde. O floquinho que é o verde. O Bidu, né? Só que ele não é azul. Aí ele falou, gente, não tô acreditando. Ele ficou, tipo, enlouquecido. Depois mostra uma foto, hein? E ele chama Bidu, tá? Só pra vocês saberem. Acertaram no nome. Acertou no nome. Posso colocar uma pergunta aqui pro professor antes da gente seguir aqui o roteiro? Manda aí. Pergunta da Bruna Martins. Oi, Bruna. Boa tarde. Na verdade, sou a Bruna Borges. Eu li o nome aqui com a foto, mas... Boa tarde, sou a Bruna Borges. Gostaria de perguntar ao professor Tavinho se ele... Gostei de Tavinho. Vou chamar o professor de Tavinho. Todo, né? Vou chamar o professor de Tavinho até o final do programa. Gostaria de perguntar ao professor Tavinho se ele prefere livros com finais felizes ou finais surpreendentes. Surpreendentes, né? Sem dúvida. Aquele que deixa a gente meio bugado. Aquele que é previsível não tem graça, né? Você chega no final sabendo o que vai acontecer. Por mais que seja feliz, né? Sim. Eu gosto daquela bugada na cabeça. Essa ideia do final feliz nasceu no romantismo, né? Lá no século XIX aqui no Brasil. E se propagou muito, mas com finais surpreendentes é bem melhor. Eu prefiro. Muito bom. Chamo Branca. Minha esposa. Esposa. Que legal. Beijo, Bruna. Obrigada pela participação. Beijão, muito obrigado pela participação. Dando uma passada rápida por aqui, a Elaine Nicolino. Oi, Elaine. Elaine. Desculpa. Espero ter pronunciado corretamente aqui. Ela manda pro professor também. O que te inspira a ser professor hoje em dia? Olha, hoje em dia é bem difícil ser professor, viu? Mas assim, é uma questão meio que de pai e filho. A gente se completa com a conquista dos alunos. Você vê que o aluno está crescendo, está aprendendo, não só crescendo como estudante, como pessoa, e você saber que você faz parte disso é muito gratificante. Top, muito legal. O Márcio do Jardim Bela Vista, ele mandou aqui: Gui, a saga Crepúsculo é ótima, li 2 vezes, kkkk. Eu não sei se ele tá me zoando. Eu não conheço, não posso falar mal. E ele mandou aqui: eu não empresto nenhum livro meu, não adianta pedir. Nossa. Nem os que estão no plástico ainda. Mas se tá no plástico ainda, não vai emprestar mesmo, né? Nem tirou do plástico. Ainda não abriu, né? Aí não tem como, vai emprestar para depois. Quem mais tá por aqui? A Jéssica da Piatã falou que não consegue doar os livros dela, não. Também não doa? Não doa, não. Ela colocou aqui: o Léo adora Diário de um Banana. Então, pergunta pro professor se é um bom livro para uma criança de 10 anos.
Sim, é bom, excelente. E ainda tem, acho que são 12, 13, né? Sim, é uma coleção. É uma coleção, é legal. Os livros do Pedro Bandeira também são excelentes para essa faixa etária. É verdade. Quem mais está por aqui? O Fernando Herrera. Com certeza, leitura, livros, isso é muito importante na vida de cada um de nós. Certeza. Aprendizado sempre. Gostaria de participar do sorteio, já está participando, viu, Fernando? Valeu. Gente, muitas participações, assim, com M maiúsculo, com caps lock. Então daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente vai passando também por outras mensagens, mas valeu demais pela participação de todo mundo, viu? Bora lá então, Otávio, como o professor já falou, o Brasil é conhecido aí por ter baixos índices de leitura, né? A que você atribui isso, esse cenário? Primeiro porque aqui nunca teve incentivo, né? A gente teve 2 booms de leitura no Brasil, com a ascensão da burguesia no século XIX, que era uma questão meio que de status, quem sabia ler. Tá. Depois, no comecinho da década de 90 também teve um boomzinho ali, mas o brasileiro acha bonito não ser inteligente, não ser culto, e tem as outras plataformas que a gente já falou também que roubam muita atenção, né? Hoje em dia, principalmente com a era digital, é bem difícil uma pessoa que está acostumada a ficar rolando a tela no Instagram parar de fazer isso para ler um livro. É bem complicado. Então é a falta de incentivo. A nossa educação também não preza por esse incentivo, e todos os outros atrativos que acabam desviando o foco da pessoa. E esse lance do foco é complicado mesmo, né? No final do ano eu lembro de estar com a TV ligada, com um programa interessante que eu queria acompanhar, estar numa rede social X ali e de repente respondendo alguém, e ao mesmo tempo dando atenção para parentes que estavam em casa. Então você faz 3 coisas e as 3 muito mal feitas ao mesmo tempo. Com certeza, porque você não tem na foco verdade, em você não tá fazendo nenhuma nem outra, tá abraçando, tá sobrevivendo ali. Simplesmente é bem isso. Verdade. Então, assim, professor, quais são os principais desafios hoje para formar leitores no Brasil? O primeiro é o incentivo. A gente tem que incentivar. Eu lembro que meu pai era leitor na época, essa galera aí que teve a juventude na década de 60, 70, eles tinham o hábito de ler muitos livrinhos de faroeste. E eu sempre o via lendo, mas eu tá vendo, não é incentivo. Tá. Claro que é motivador, tal, mas não é incentivo. Eu tive uma tia Esther, ela me dava livros nos meus aniversários quando eu era criança. Não lembro o nome da coleção, mas eram várias historinhas, algumas próprias da coleção, outras releituras do folclore. Então o incentivo tem que ser de realmente cutucar a pessoa para ler, dar livro, como eu falei, vai dar um presente de aniversário, dá um presente, mas dá um livrozinho também, e incentivar a leitura. É isso mesmo. O professor, e na sua opinião, a escola brasileira, ela consegue despertar esse prazer pela leitura? Ou está focada ainda no que você disse no bloco anterior, que é obrigando, né, o aluno a ler? Na verdade o foco das escolas está errado. Tem que focar na educação infantil, estimular a leitura nos anos iniciais ali, numa idade mais tenra, para ela adquirir o gosto. Tá. O hábito é decisão, mas a construção do gosto é na infância. E infelizmente a maioria das escolas de educação infantil não fazem isso. Deixa para fazer lá no ensino fundamental, no ensino médio, que já é tarde demais. Ali já complicou tudo, né? A gente fala muito do incentivo aqui na entrevista, né? Do incentivo à leitura. Programas públicos e projetos de incentivo à leitura, eles são eficazes no Brasil? Existem, não existem? Existem, mas não, a própria, eu não lembro o nome do instituto que faz a pesquisa, eu tenho anotado aqui. O Instituto Pro Livro, ele que faz a pesquisa dos leitores e não leitores. Ele tem alguns projetos de leitura, mas não tem muita adesão. Nesse caso eu acho mais legal, mais efetivo os festivais. A Bienal do Livro em São Paulo, a Feira do Livro em São Paulo, a Feira Internacional de Literatura em Paraty, que é maravilhosa, mas aí já não é uma coisa tão acessível, né? Que principalmente pra gente que mora no interior, ter que se deslocar para as capitais é mais complicado. Bienal em São Paulo, que vai ter em setembro, é isso, né? Em setembro desse ano, do Rio de Janeiro só ano que vem. Tá. E professor, o que você acha então que precisa mudar no país pra gente pegar mais, né? Mais as pessoas se tornem leitores, então? Pra criança, eu acho que o incentivo principal deve vir em casa. Os pais lerem junto. Os pais incentivarem, dar livro de presente, incentivar a leitura, ler junto, ler
de maneira que torne a leitura atrativa. Porque às vezes o pai fala, eu trabalho o dia inteiro, eu não tenho tempo. Lê um pouquinho à noite, antes de dormir. Os livros infantis são curtinhos também, coisa de 10 minutos, 20 no máximo, você lê o livro inteiro. É verdade. Tentar tornar interessante, fazer voz para personagem. Eu, no ensino médio, quando eu quero que os alunos leiam, eu conto como se fosse uma fofoca, como se estivesse contando um babado, assim. Gente, vocês não sabem o que aconteceu. E me veio muito agora da interpretação de vozes que o professor citou, a minha mãe lendo com a voz, tentando fazer ali uma voz do Lobo Mal para mim, quando era uma das primeiras lembranças que eu tenho assim em relação a livros, né? Ela tentando fazer a voz dos porquinhos, do Lobo Mal, ou da vovozinha, da Chapeuzinho, das musiquinhas ali que ela interpretava, então isso foi fundamental também. Pra aqui, né? Sabe que eu lembrei uma coisa também, que aí já entra mais pra histórias, mas na nossa época tinham aqueles discos, né? Os LPs que eram até coloridos. Não sei se vocês são mais novos que eu. Sonatinha. Vitrola, aí você colocava e contava uma história, né? Tinha música, tinha vozes, assim, de... Sim. Isso aí também... Depois teve da Xuxa também, no fita cassete. Contando história? Contando da Xuxa? História, Gente, da Xuxa. Não lembro da Xuxa, não. Não era a Xuxa só pra baixinhos? Não, antes. Acho que era uma vez. Caramba, uma vez, não eu lembro acho que da Xuxa. Eu lembro. Bom, não era Amor, Estranho Amor, não, né? Não. E aí ela contava uma historinha pra um menino de 12 anos. Não era essa. Passar mais algumas por aqui, ó. Boa tarde. Quem mandou aqui? É o Márcio. Boa tarde. Fala pro Tavão. Aí já não é mais Tavinho. Nossa, já veio Tavinho, Tavão. Tavinho é pra esposa. Mas tem uma explicação lógica pra isso. Meu pai também se chamava Otávio. Como eu não tenho Júnior, eu já nasci Tavinho. Entendi. Aqui já virou Tavão, ó. O Márcio, fala pro Tavão que o pessoal do DAI tá acompanhando a entrevista. O Marcião. Um abraço, pessoal da DAO. Acabei de perguntar se podia mandar um abraço. Pode. Pessoal da DAO, o Márcio, o Fábio, o Renato. Qual o departamento lá do DAI? Divisão de Apoio Operacional. Nossa. Legal. Você conhece o Emerson Luiz? Trabalha lá. Nosso jornalista aqui. Não. Ele é leiturista, né? O Emerson. Será que é ainda? Não? Eu não lembro. Eu também não sei. Eu sei que foi. Não sei se ele ainda é. Tá, então mas beleza. ele tá por lá ainda. Ó, e o Márcio, ele mandou o seguinte, ó. Pergunta pro Tavão se a inteligência artificial e as mídias sociais estão associadas a essa diminuição do número de leitores. A inteligência artificial até que não. Seria um problema maior para a parte da produção, da escrita. Mas as mídias sociais, redes sociais, com certeza. Tiram muito foco, distrai bastante os alunos. Com certeza. Legal. Deixa eu já associar aqui uma pergunta. Como o acesso à leitura pode contribuir para a inclusão social e cultural, professor? É assim, a pessoa que ela tem o domínio da leitura, da escrita, ela sabe se portar melhor nas situações da vida. Não é só saber interpretar um texto. Interpretar tudo. Saber o que é certo, o que é errado, como fazer alguma coisa, noção de ética. Então a leitura, ela vai criar uma autonomia social, uma autonomia cidadã muito, muito maior do que aquela pessoa que não lê. Com certeza. Boa. Professor, e para finalizar esse bloco, então, que mensagem você deixaria para os ouvintes nesse dia do leitor? Leiam. Vamos ler, né? Mais, a leitura gente. é legal, não é assim, muita gente acha a leitura chata. E realmente, se a gente for comparar com outras mídias, acaba parecendo mais chata mesmo. Mas é totalmente enriquecedor. Ela te abre portas, principalmente se você lê de peito aberto, para imaginar a cena. Que nem eu imagino o som, imagino o cheiro. Algumas pessoas têm dificuldade para fazer isso, mas se ela tiver apta a fazer isso, é um mundo fantástico. Você consegue criar um mundo dentro da sua mente, e isso é maravilhoso. E deixa o imaginário também mais rico, né? Muito mais criativo. As pessoas que são mais criativas, elas tendem a ler mais. Sei. Que é um estímulo. Com toda certeza. Eu vejo realmente que falta interpretação pro pessoal hoje em dia, né? Falta. E no WhatsApp, então? Nossa, cara, que terrível. Você fala uma coisa, a pessoa entende outra, não é? E às vezes você tem que decifrar o que a pessoa tá falando, né? Mesmo na parte escrita, porque ainda no áudio a gente consegue, mas na parte escrita... Não, na escrita, algumas mensagens que chegam, e eu não tô falando aqui dos nossos ouvintes, mas no geral mesmo, no dia a dia, para todos nós, né? A gente tem que acabar decifrando. Sim, porque você vê essas comunidades aí, esses grupos de Facebook, chega a ser assustador.
Parece que nem em português que a pessoa está escrevendo. E às vezes uma vírgula fora de contexto. Faz tanta diferença, nossa, né? Uma vírgula muda numa frase. Completamente a mensagem. Um ponto, é mesmo. Muda completamente o que você quer passar para outra pessoa. E agora, finalizando nosso papo dessa quarta-feira, recebendo o professor de literatura Otávio Augusto Amaral Calmon Borges, e falamos sobre o Dia do Leitor, que é hoje, e o hábito de ler, né? Professor, obrigada pela sua presença aqui no De Boa. A gente já quer agradecer desde já, né, Gui? A gente agradece. O professor estava me contando que o Genaro Magri já acampou com ele. Já foi pro mato comigo, já é. Nossa, que bacana. Abraço, Genaro. O Genaro é muito uma música só pra fazer essa despedida e acertou em cheio. Tá vendo? Pra onde vocês foram? Pode contar pra gente? A gente vai ali pra Lucianópolis. Não é camping, é meio de mato mesmo. Camping raiz, olha, o Genaro aventureiro, né? Tá vendo só? É isso aí. Professor, pra quem quiser entrar em contato com você, conhecer, acompanhar seu trabalho, quais são aí os canais? Deixa pros ouvintes da 94. Tem o meu Instagram, né? Tavinho Borges, Tavinho com 2 N's. Tem meu blog também, que eu escrevo uns poemas lá, algumas crônicas. Boa. Tavinho.blogspot.com.br. Tavinho.blogspot.com.br. Isso. Tá. É isso aí. Beleza. E, professor, todos os nossos convidados que passam por aqui, a gente faz uma pergunta, com você não vai ser diferente, certo. A gente vai fazer a mesma pergunta. A gente quer saber, pra você, Otávio, o que é de boa? Além de ler? Além de ler. Gosto muito de ficar com a minha família, minha esposa, meus filhos, mas eu sou campista, né? Pra mim, de boa é acampar, ir pro meio do mato, curtir a natureza, sintonizar com a natureza. Inclusive, já faz algum tempo que eu não faço. De vez em quando eu li uns poemas lá no meio do mato. A gente vai acampar. Isso que é a pergunta, dá pra associar? Tá no meio do mato e leitura? A gente vai, é um acampamento só de homens, né? Porque não por machismo nem nada, porque é bem rústico, não tem energia elétrica, não tem banheiro, não tem nada. Então vamos em grupos de homens. Não tem banheiro, Guilherme. Tá vendo só? Imagina, e aí algumas edições eu li um poema lá. O pessoal tudo ébrio, alterado já, eu lendo um poema. É bem divertido. Bem legal. Tá vendo? Bacana, diferente. Professor, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui no De Boa. E até a próxima, né? Quem Falar sabe nisso, aí. deixa eu mandar um último abraço aqui. Manda. Pessoal do Camp Canchaça, né? Que é o nosso grupo de camp. Amo vocês, pessoal. Aliás, acredito que entre as mensagens eles também participaram por aqui, alguns representantes, mas com certeza. Evidentemente a gente pede desculpas de novo, não dá pra passar por todo mundo, gente, mas valeu demais e o abraço tá dado aí também pra toda a galera.